Boa noite. Boa noite, Tati. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ah, Brenda, eu já ia perguntar quem era com esse nome. Agora que você mudou, agora eu pensei, gente, tem uma pessoa que eu não conheço aqui hoje. É porque meu irmão usou para achar o dele na escola, no meu computador, e aí ficou o nome dele, agora que eu percebi. Eu imaginei que fosse alguém da sua casa. Desculpa aí. Imagina. Eu já ia perguntar. Aí você sabe o tanto que eu sou boca grande, que eu não ia deixar passar. Ué, gente, só tem 4 pessoas aqui? O que está acontecendo? O povo não está assistindo a aula essa semana, não? Por causa do feriado? O povo emendou? Não, professora, boa noite. Boa noite. Estão assistindo, acho que é porque está meio atrasado mesmo. Não, 1 minuto. Vamos ter fé e vamos esperar que o pessoal daqui Agora a pouco sim. aparece aqui. É porque tem cidade. Até me perguntaram isso hoje. Um conhecido de Brasília me perguntou se eu estava de folga. Aí eu falei, de folga? Não, o feriado foi segunda. Aí ele falou, não, aqui em Brasília as universidades têm a semana do saco cheio. Então emenda o dia 12 no dia 15, porque é dia das crianças e dia dos professores. E emenda o resto que precisar da semana. Então é uma semana de folga. Eu falei, quem me dera. Não tem isso aqui não. Alguém já ouviu falar nessa tal de semana do saco cheio? Boa noite, Tati. Boa noite, Isabela. Estou esperando o pessoal chegar. Hoje está mais devagar. E hoje ninguém vai aparecer. Eu vou ficar aqui sozinha, abandonada, até a Sara ou a Ailton chegar. Ah, eu desejo muito que esse dia apareça, que esse dia um dia chegue para nós, viu, Isabela? A gente vai marcar de todo mundo ficar arrumadinho e aí todo mundo aparece. Eu acho que essa semana teria sido ideal, porque amanhã é dia dos professores. Vocês podiam fazer essa surpresa, não ia ser legal? Nossa, é mesmo, né? Meu Deus, quem que é esse usuário? É um tanto de letra, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Vai aparecer aí para vocês agora, quer ver? Ele pediu para entrar na sala. A gente deixa com a esperança de que vai dar. Quem é DO8GF66EWJN? O que é isso, gente? Quem é essa pessoa? Meu Deus. Oi, Márcia. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Eu tava esperando você e o Ailton chegar, porque senão eu não via ninguém aqui. Então, estamos a postos, né? Boa noite. Boa noite. Aquele número saiu? Ah, não, tá aqui. Quem é? Ah, é o Ailton. Que número é esse? E a internet está um problema aqui, viu? Eu já tentei 3 equipamentos, agora que eu consegui. Isso é na roça.
Ah, você tá na roça? Ô, vidão, hein? Chama nós pra pamonha. Tá bom. Eu ajudo a catar os milho. Boa, boa. Gente, 15 pessoas é o suficiente para a gente poder começar? O que é que vocês acham? Ontem foi esse número, mais ou menos. Tá tendo esse número, mais ou menos? Não, eu sempre tenho mais de 20 pessoas aqui. Tem dia que tem, outro não. Bom, eu vou começando. Mas é porque está muito cedo ainda, as pessoas vão chegando, né, do trabalho. Vou começando devagarzinho e às vezes o pessoal vai se achegando. Eles estão vendo o link agora também, eu imagino eu. Suzane não passou para vocês, não? No grupo? Mandou, ela acabou de mandar. É por isso que eu tô falando, que aí muitos esperam o link, né? Entendi. Vocês entraram pelo AVA, né? Pegaram o link lá. Entendido. Gente, hoje nós vamos falar sobre... a Suzane acabou de mandar uma mensagem aqui falando que vai atrasar. Hoje nós vamos falar sobre a última parte do capítulo que fala do adulto jovem dentro do desenvolvimento psicossocial, né? Ficou faltando uma parte para a gente falar do capítulo 14. Então, nós vamos conversar sobre essa parte hoje. Conforme eu anunciei para vocês na semana passada, é uma parte que fala sobre os relacionamentos. Então, vamos lá, vamos falar dos tipos de relacionamento que um adulto jovem pode ter no sentido de relacionamento amoroso, né? Não amizade, relacionamento com os pais, isso a gente já falou. Mas no sentido afetivo mesmo, de formar talvez uma família. A gente vai falar, portanto, desses estilos de vida conjugal e não conjugal do adulto jovem. Bom, o livro começa falando aqui, nesse tópico, que muitos adultos jovens preferem permanecer solteiro. Existem uma proporção bem grande de jovens entre 25 até 34 anos que ainda não se casaram. E esse número vem aumentando cada ano um pouco mais. E aí foram fazer uma pesquisa e percebeu-se que não é por ausência de oportunidade, não é porque não encontrou uma pessoa que achou que fosse ideal, mas é realmente uma decisão por permanecer solteiro. Então, geralmente não encontrou a pessoa ou quer ficar solteiro, e aí eu queria falar com vocês, pessoal da psicologia, a respeito da ausência de julgamento, que deve ser sempre uma regra na nossa conduta. Quando alguém falar que quer ficar solteiro, que não quer ter filhos, nós não temos que atacar essa pessoa ou se espantar diante dessa decisão. A pessoa tem direito de tomar as próprias decisões, no sentido de preferir estar sozinha, solteira, do que entregar-se num relacionamento, né? Então, é muito importante, ou preferir não ter filhos. Tem pessoas que não têm filhos por causa de uma decisão própria, tem condição financeira, tem condição física, mas prefere não ter filhos. Então, assim, a gente vai falar de filhos já, mas eu já aproveitei as duas coisas. A pessoa dizer que não quer casar e a pessoa dizer que não quer ter filhos, para nós pensarmos que o psicólogo não deve olhar para essas pessoas, inclusive o estudante de psicologia já também, não deve olhar no sentido de julgamento, no sentido de cobrança. Que absurdo, todo mundo nessa idade casa, como assim você não quer ter filho? É tão bom. Olha, é um direito que cada um tem de tomar as suas decisões, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Outra coisa também, a respeito das escolhas, da liberdade sexual que as pessoas têm. Então, algumas querem ter essa liberdade, quer namorar, quer curtir, não quer assumir um compromisso. Então, alguns acham que estar sozinho
é divertido, é interessante. Outras pessoas acham que estar sozinho pode ser solitário, pode talvez acabar tentando um casamento para evitar essa solidão. Oi, Ailton. Então, não vou falar como profissional, mas como pai. Quando o filho faz, ou a filha opta por essa vida, às custas dos pais. E aí? Como que os pais se posicionam? Porque é muito cômodo, né? Você levar uma vida da sua maneira e os pais que têm que bancar. Não. De aluguel, água, luz, telefone. De maneira alguma, não é sobre isso que eu estou falando. Porque, inclusive, na aula passada... Pois é, por isso que eu estou falando. Não, por isso que eu brinquei no início. Vou falar como pai. Eu entendi. E eu vou responder você, Ailton. Na aula passada, nós falamos sobre essa sua colocação de que existem algumas pessoas hoje ficando solteiras e não estão saindo de casa, e alguns pais acham isso pesado e têm direito de achar. Por quê? O indivíduo, para ser considerado solteiro, ele tem que ter, um dos itens é independência financeira. Então, quando a gente fala que o indivíduo, alguns podem permanecer solteiro, e não estou dizendo que a gente tem que respeitar a decisão, eu não estou falando no sentido da pessoa ficar morando na casa dos pais, não. Eu estou falando do estilo de vida. Eu escolhi ser solteiro. Isso é uma coisa. Agora, eu escolhi continuar morando com papai e mamãe e, além do mais, sendo sustentado, isso é outra coisa completamente diferente. Eu não estou dizendo que nós não devemos julgar e nem chamar a atenção desse estilo de jovem, não. Esse aí realmente precisa ser alertado, que os pais têm que ter um momento deles de descanso, eles não têm mais que se preocupar com o sustento, que o filho é adulto, ele tem que procurar seu rumo, procurar sua independência, o seu sustento, o seu teto para morar. Então, divide as duas coisas aí, tá? Eu disse que alguém tem direito de estar solteiro, decidir ficar solteiro, mas não significa que eu estou defendendo a pessoa que fica debaixo de casa eternamente, não. No teto dos pais, não, tá? Bom, um outro estilo de vida que o livro aponta para nós é sobre o relacionamento amoroso, relacionamento homossexual, que no livro está falando homossexual, mas a gente sabe que o livro é antigo, a edição que eu tenho aqui, que eu acompanho com vocês, é de 2013, e o termo correto é homoafetivo, tá? Então, a gente vai falar homossexual, porque é o que está escrito aqui no livro, mas a gente já tem que saber que o termo correto é homoafetivo, para evitar qualquer tipo de... Quando fala a palavra homossexualismo, o ismo, ele denota um preconceito que pode ser levado a um questionamento de doença, de patologia, e não existe essa terminologia mais. Portanto, para falar de relacionamentos homoafetivos, é um estilo de vida também qual que é a diferença do adolescente para agora? Porque a gente já falou sobre essa questão da orientação sexual lá na adolescência. Mas é que os adolescentes, talvez por ainda serem dependentes dos pais, talvez porque ainda são menores de idade, eles devem satisfação e obediência, submissão ao controle dos pais, talvez eles não tenham coragem de se assumir tanto. Enquanto aqui no livro está falando que nos últimos 40 anos, cada vez mais adultos homossexuais têm assumido sua orientação, estão vivendo abertamente com seus companheiros ou companheiras, e que essa abertura por parte deles levou também a uma aceitação maior por parte da sociedade. E uma coisa interessante que o livro vem apresentar para nós é que os relacionamentos homossexuais e os relacionamentos heterossexuais são muito parecidos. Muito parecidos. Ou seja, ou namoro, ou casamento, ou vida morando junto,
podem enfrentar os mesmos conflitos, os mesmos tipos de problema. Tem ciúme, tem briga, tem traição em alguns casos, tem separação, tem... E tudo que acontece num tipo de relacionamento acontece no outro também. Só que as pesquisas apontam que alguns fatores podem predizer uma qualidade de vida muito maior em relação aos homossexuais. Como, por exemplo, uma diferença que surgiu na pesquisa, né, que eles fizeram, é que os casais homossexuais, eles têm mais propensão a dividir tarefas domésticas do que os casais heterossexuais. Eles dividem igual tarefa doméstica, cuidado com a família. E outra coisa, a tal da DR, que é uma coisa que discutir relação, que é uma coisa que mulher gosta muito e homem quase não gosta, nos casais homossexuais isso acontece com mais frequência, é mais comum, porque eles tentam resolver, a tendência deles é resolver conflitos de uma forma positiva, de uma forma dialogada, de uma forma de comunicação assertiva. Então, essas foram as principais diferenças entre os casamentos que foi apontado no livro. Outra coisa que o livro conta para nós é que já existem vários países que legalizou o casamento entre os homossexuais. Cita aqui 7 países da Europa, cita também a África do Sul, o Canadá, a Argentina, a Cidade do México. E a gente sabe que alguns países nos Estados Unidos também já legalizou esse tipo de união. É uma luta, né? A gente sabe que aqui no Brasil não existe essa legalidade ainda, mas eu conheço algumas pessoas que se casaram dentro do sistema que é chamado de regime de comunhão. Gente, eu falei sobre isso hoje, agora a palavra sumiu. Contrato. Se alguém souber, fala aqui para mim, que a palavra sumiu completamente da minha boca. É o pré-nupcial? Contrato pré-nupcial? Contrato o quê? Esse contrato? Pré-nupcial. Não, o contrato pré-nupcial é o que a gente faz antes do casamento. Mas aqui no Brasil não pode ter o casamento gay ainda, mas eles fazem um contrato de união estável. Lembrei. União Nossa, estável. Como é que sumiu essa palavra da minha cabeça desse jeito? Então, muitas pessoas casam no civil, no caso, assumem, assinam esse contrato de união estável e faz uma cerimônia religiosa com esse casamento, com as famílias e a festa e tudo mais. Então, a gente sabe que já é uma realidade. Outros estilos de vida que nós vamos citar aqui na aula de hoje. Vocês sabem o que é concubinato? Alguém sabe o que é concubinato? Não? É o fato de coabitar junto. Isso, é o famoso morar junto, que muita gente conhece alguém que mora junto, às vezes a própria pessoa, às vezes os próprios pais. O concubinato é um estilo de vida muito mais comum do que a gente imagina, que é um casal que tem um envolvimento como se fosse um casamento, mora junto, tem filho. No Brasil, aqui, a gente conhece mais por amaziado. Né? Amaziado também já é um termo mais antigo, né? E no caso, algumas pessoas... A Paula vai depositar amanhã, quando ela chegar. Milena, você tem que desligar seu microfone. Obrigada. Tudo bem. No caso dos concubinatos, em algumas situações, gente, as pessoas vivem assim por muito tempo. Às vezes até deseja casar, só que não tem dinheiro para casar, porque tem que dar entrada na papelada, na documentação, paga-se pelo casamento civil, paga pelo casamento religioso. Se tiver uma festa, então, gasta-se horrores hoje em dia. E muitas pessoas não têm essa oportunidade. Já viram esses casamentos comunitários, quando tem um movimento em alguma instituição e oferece um casamento comunitário? Aí tem uma fila de noiva, ou seja, aquela oportunidade é gratuita. E aí as pessoas que têm desejo de se casar há muito tempo acabam
aproveitando, né, essa oportunidade e se casam. Agora, o que é interessante, pessoal, é que tem muita gente que vive junto, mora junto, tem filho, gente, e resolve casar e pouco tempo depois separa. Parece que o grande problema era o casamento, mas não. Na verdade, eu percebo que talvez fosse a última cartada. O relacionamento está desgastado, já teve muitos problemas, aí fala, vamos trocar os votos, vamos pedir a bênção na igreja, de Deus na nossa vida e vai dar certo. E aí as pessoas têm essa idealização, né, de que vai solucionar todos os problemas a partir do momento que assinar um papel ou subir no altar. Então, às vezes, pode ser por esse motivo também. 2 comentários que eu tenho que discutir com vocês que apareceram aqui no chat. A Sandy falou que é muito melhor viver em concubinato porque aí não precisa pagar para divorciar. Então, Sandy, se a união estável tiver 5 anos ou mais, a separação é quase tão difícil quanto o divórcio. Vai ter que ter pensão, sim. Vai ter que ter partilha de bens, sim. Porque se tiver testemunha, alguém que comprove que aquele casal morou junto, debaixo do mesmo teto, aquele tempo, configura um casamento, mesmo que a pessoa não tenha casado. E a Márcia falou, divórcio não, mas quando um falece, é muito gasto para provar a união e ter direito à herança. Tem esse problema também, porque às vezes a pessoa não é casada e vem a falecer, e pode ser que os irmãos, os pais, vão desfrutar da herança, e não a esposa e os filhos, porque não é esposa, é companheira só, né? Então, em muitos sentidos, o casamento não é como um contrato, ele não é tão negativo assim, não. Acho que quando uma pessoa realmente quer assumir um compromisso com alguém e tem condições de arcar com essas despesas, o casamento ele é mais indicado do que o concubinato, porque o concubinato acaba tendo esses desfechos também. E ainda mais quando tem filho, gente. Não tem como sair. Alguém me chamou. Quem me chamou? Eu estou ouvindo vozes já estou nessa situação, gente, com delírio. Então tá. Faz de conta que me chamou e foi engano. Então vamos falar do casamento. A gente falou bastante na aula anterior a respeito de... Meu Deus, tem uma luz piscando aqui, dando uns curto-circuito aqui dentro da minha sala. Quietinha aí, lâmpada. Não explode agora não, que eu estou dando aula. A gente conversou na aula passada sobre a questão dos jovens de hoje estão com uma tendência maior do que alguns anos atrás de permanecer solteiro por mais tempo, de construir sua carreira profissional, alavancar a sua vida pessoal para depois se dar em casamento. Quando a gente está falando de casamento para o adulto jovem, eu espero que vocês aqui, que são muito, muito jovens, não estejam imaginando que a gente está forçando a barra para vocês se casarem agora. Não é isso, gente. É porque quando eu falo de adulto jovem, eu estou falando de 19, 20 anos até 40. Então, a grande maioria, sim, dos casamentos acontecem nessa faixa etária. A grande maioria. Tem gente que casa com mais de 40? Tem gente que casa com menos de 19? Tem. Mas a faixa etária de acontecer casamento, maternidade, paternidade, é essa faixa etária. Mesmo que vocês que estão com 20 e pouquinhos não queiram se casar agora, isso provavelmente vai acontecer quando vocês tiverem 30 e poucos e já estiver estabilizado na sua vida profissional e pessoal. Então, é adulto jovem ainda se casar nessa idade. E o casamento, ele é considerado a melhor forma de garantir a proteção e a criação dos filhos. É o melhor contrato que tem, principalmente por causa das crianças. E também, gente, muitas pessoas que moram junto, que vivem em concubinato, relatam uma segurança maior e uma felicidade maior depois que se casam, principalmente por parte das mulheres. Porque antes não tinha um documento, não tinha um compromisso, qualquer briga é motivo de jogar na cara um do outro que
não manda em mim, não é nada meu, e assim por diante, né? Então, quando se faz um casamento, uma cerimônia civil ou religiosa, trocam os votos, tem testemunha, tanto num modelo quanto no outro. Então, isso configura um compromisso maior e as pessoas, principalmente as mulheres, relatam uma sensação maior de segurança quando isso acontece. E eu já li também, tá aqui no livro, quer ver? Eu já li numa pesquisa sobre qualidade de vida, e tá aqui no livro também, que as pessoas casadas tendem a ser mais felizes do que as pessoas não casadas. Abre um parêntese, esse casamento tem que ser um casamento positivo. Se for um casamento doentio, se for uma relação tóxica e abusiva, com certeza não é nesse caso que a gente está citando, né? Então, as pessoas que se casam, permanecem casadas, qual é o relato delas no sentido de ser mais feliz? A qualidade de vida aumenta por quê? São duas rendas. Se os dois trabalham, são duas rendas que se somam. Então, dá para planejar. Quando está casado com alguém, eu trabalho, o outro que trabalha, a gente pode planejar uma viagem, a gente pode planejar a compra de uma casa. Por quê? Porque a gente está somando duas rendas. Quando está sozinho, esses planejamentos, esses sonhos são diferentes, né? Então, existe qualidade também no sentido do apoio, da cumplicidade, da intimidade que se tem. Inclusive, gente, aqui no livro fala que a atividade sexual, depois com as pessoas casadas, elas são mais frequentes do que com as pessoas solteiras. Acreditem ou não, fizeram uma pesquisa e solteiro pode falar, eu quero liberdade para escolher, para ter quem eu quiser. Pode ter até uma possibilidade de variedade maior, gente, mas olha só, estando em um relacionamento, estando em um casamento, não se dá o trabalho de flertar, pagar um lanche, conquistar, conversar com a família, para namorar, para depois ter uma relação sexual. Não, já está ali. Um já está morando junto com o outro, já dorme na mesma cama. Lógico, existem dias que uma pessoa quer e a outra não? Existem esses dias sim. Mas a possibilidade de ocorrer a atividade sexual é muito maior entre as pessoas casadas do que entre as pessoas solteiras. A pandemia que o diga. Porque deixou todo mundo preso dentro de casa e ninguém podia sair por aí saracoteando, né? Então, a atividade sexual, ela aumenta. As pessoas casadas fazem sexo mais frequentemente do que as solteiras. A satisfação das pessoas casadas aumentam com o passar do tempo. Quanto mais maduro, quanto mais tempo dura esse casamento, a satisfação conjugal também pode aumentar. E aí, a última coisa que a gente tem que falar sobre casamento é quais são? Existe uma receita, gente? O que vocês acham que é necessário para se ter um casamento de sucesso? O que é necessário? Alguém sabe? Respeito, né, em primeiro lugar. Respeito, ótimo. Compreensão. Eu pensei que fosse uma pessoa casada que ia falar, Isabela, mas parabéns, você é casada? Não, Deus me livre. Deus me livre, por quê, menina? Casar é tão bom assim. Que eu já casei 2 vezes. Agora não, Tati, pelo amor de Deus. Tá certo. Quantos anos você tem, Isabela? Eu tenho 18. Não, não faz isso não, tá sendo mesmo. Deus me livre mesmo. Fizeram uma pesquisa, gente, com 100 casais. Essa pesquisa durou 13 anos. Gente, faz uma pausa. Eu adoro quando eu leio uma pesquisa que durou tanto tempo assim. Eu fico imaginando, gente, que barato, né? Primeiro que tem que ter um recurso muito legal, muito interessante e que tem que ter muita gente envolvida nessa pesquisa. Porque vocês já imaginaram 13 anos estudando o casamento de 100 casais? 13 anos é muito tempo, né? E aí fizeram essa pesquisa durante 13 anos, acompanhando o casamento de 100 casais. E eles observaram que
renda, dinheiro, nível educacional, ou seja, tipo de escolaridade, se o casal teve sexo antes do casamento ou não, há quanto tempo eles se conheciam? Conheciam pouquinho tempo, conheciam muito tempo antes de casar? Nenhum desses fatores estão relacionados ao sucesso no casamento. Não é dinheiro que traz a felicidade no casamento, não é o nível de escolaridade, não é, ter sexo ou não antes do casamento, e não é também, que é a outra coisa que eu falei, o tempo que se conhece antes do casamento acontecer. Não é nada disso que é fator de sucesso. O que é que o livro aponta? O que importava para o casal era a questão da sensibilidade mútua, dar valor ao que o outro sente, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E se eu, Isabela, me preocupo com o outro, assim como eu me preocupo comigo, eu vou respeitar, eu vou tratar bem. A Raquel colocou aqui sobre o companheirismo, sobre a confiança. Todos essas variáveis que foram colocadas aqui depende dessa questão da sensibilidade. Saber se colocar no lugar do outro. Então, ter empatia. Porque quando eu tenho empatia, o que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. Então, eu não vou desrespeitar, eu não vou gritar, eu não vou desafiar, eu não vou empirraçar, não vou emburrar, eu não vou trair. E tantas outras coisas que acontecem. Eu não vou esconder dinheiro, eu não vou comprar uma coisa sem perguntar, porque eu não ia ficar satisfeita se eu chegasse em casa e meu marido tivesse comprado um móvel novo sem me perguntar. Então, ele também não vai comprar alguma coisa nova sem me falar. Então, tudo isso, gente. Como que gasto o dinheiro, como que educo o filho. Eu não vou atravessar na frente da educação do pai dos meus filhos, porque eu não gostaria que ele fizesse isso comigo. Então, a empatia é o segredo que essa pesquisa revelou para o sucesso no casamento. Então, essas pessoas... E aí eu me lembro, sabe, gente, de uma tia, a minha única tia que já faleceu. Ela já faleceu há muitos anos, há mais de quase 30 anos. E ela dava palestra para casais. Então, eu era novinha, eu nem casada não era, acompanhava os meus pais nas palestras que a minha tia dava. E eu lembro direitinho da avó da minha tia, do jeitinho dela, falando que quando alguém casa, fala pensando assim, nossa, encontrei a pessoa que vai me fazer feliz. Isso vai dar errado. A gente tem que se casar pensando, eu quero fazer essa pessoa a mais feliz do mundo. Se os dois pensarem assim, os dois vão ser felizes. E ela nunca leu esse livro. E ela já falava a respeito disso. Da empatia, de fazer pelo outro primeiro, ao invés de ser egoísta e pensar em si mesmo. Então, é muito interessante a gente perceber, quando se faz uma pergunta, conversa com as pessoas que vocês conhecem, que têm muitos anos de casado. Qual é a qualidade, a característica que eles acham que contribuiu para o sucesso no casamento, né? Então, vocês com certeza vão perceber essa questão da empatia envolvida. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso prosseguir? Tati. Oi, ó. Só uma pergunta. Você falou de aceitação na homossexualidade, mas num contexto geral, você acha que, assim, como psicóloga mesmo, tem algum momento que a gente deixa de querer essa aceitação da família por ser uma coisa, um relacionamento primordial, vamos dizer assim, é o primeiro relacionamento de qualquer pessoa, né? Eu queria entender. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se eu estiver respondendo para outro rumo, você me interrompe. Eu disse que o que está escrito aqui no livro é que as pessoas adultas, jovens, elas já têm condição de bancar as decisões que elas têm. Então, por exemplo, um adolescente não vai apresentar, talvez não vai assumir a sua orientação sexual e apresentar um namorado ou uma namorada para os pais, no sentido de que
ele tem medo de ser expulso de casa, ele tem medo de ganhar uma surra, ele tem medo da repreensão desse pai e dessa mãe, né? Então, não é que se torna o homossexual lá no adulto jovem, não é isso. Mas o adulto jovem já vem com essa orientação sexual, e aí quando ele é adulto, ele já tem uma condição maior de bancar essa sua vida, essa sua orientação. Então, ele vai falar para os pais, ou ele talvez não necessariamente fale para os pais e para a família, Audrey, mas ele vai ter uma relação com outra pessoa do mesmo sexo, mas no consentimento de liberdade, porque ele não precisa dar, talvez, essa satisfação no sentido de cobrança, no sentido de sustento. Respondi? Não. Não? Então pergunta direito. Eu falo no contexto geral para todas as pessoas, tanto heterossexual como homossexual, como no sentido assim, se tem algum momento, se você tem questões familiares e problemas familiares, por ser uma coisa muito primordial, por ser o primeiro relacionamento que a gente tem, se a gente para em algum momento da nossa vida e entende que não precisa desse tipo de aceitação, se não dá certo com a família. Depende muito de pessoa para pessoa, de família para família. Eu acredito que seja na idade adulta, né? Não adolescente de novo, na idade adulta que a pessoa tem condição de tomar decisões autônomas, independente da decisão ou da ideia de outras pessoas mais velhas do que ela, ou mesmo a família. Eu acho que todo mundo tem vontade de ser bem aceito, de ser bem acolhido em casa, e que quando você escolher um namorado ou uma namorada, a sua família também se apaixone junto com você, que receba, né? É tão legal quando a gente vê uma família que recebe um genro ou uma nora como se fosse um filho ou uma filha, né? A família é unida, há uma comunhão maior. Mas é perceptível mesmo, Audrey, que tem alguns casos onde as famílias não concordam. Igual você falou, mesmo sendo heterossexual, né? A família não gosta, acha que a filha ou o filho estão fazendo uma escolha errada, não concordam. Depende muito do motivo. Por que essa família não gosta? Por que está chocando o interesse? Será que choca com os valores que essa família ensinou para esse filho, para essa filha durante tantos anos? E valores, eu estou citando aqui princípios mesmo que as pessoas têm, que a família passa, né? Então, é muito interessante quando a gente tem respeito pela opinião dos mais velhos, e a gente percebe lá na frente que a minha mãe tinha razão. Eu não sei se vocês já ouviram ou disseram essa frase em algum momento da vida de vocês, mas, poxa, minha mãe tinha razão, né? Eu tive uma experiência dessa com um dos meus filhos. Teve uma moça que, gente, eu sou muito fácil de ser conquistada, eu gosto das pessoas, para eu não gostar de alguém, é muito difícil. E eu não sou uma pessoa ciumenta, uma mãe ciumenta. Ele já tinha tido outros relacionamentos e eu não tinha tido problema. De repente, ele apareceu com uma namorada e sabe aquela coisa de santo não bater? Eu não confiava na menina. Eu falava para ele ficar esperto, para ele tomar cuidado. E não deixei isso gerar um conflito entre nós dois. Porque tem gente que não tem muita sabedoria e começa a pegar tanto no pé que às vezes perde o filho para aquele relacionamento. Então, eu tive muito tato, muito cuidado para conversar com ele. Eis que terminou e ela tinha feito tanta compra no cartão de crédito dele. E ele ficou tão enrolado para receber dessa menina, para pagar. Por fim, a gente foi desistir. E ela era tão mentirosa, a gente foi descobrir. Ela falava que morava num lugar, que tinha tal família. E era uma história tão mirabolante, parece até coisa de psicopata, de golpe mesmo, porque não existia esse lugar, não existia essa família. E assim, até hoje ele fala, já tem algum tempo isso, até hoje ele fala, não, mãe, quando você fala, Deus me livre. Que boca é essa? Então, Audrey, a gente tem que colocar na balança essas duas situações que eu acabei de tentar fazer você refletir. Tem a própria vontade, né? Tem decisões autônomas, o adulto jovem já é capaz de, mas a gente não pode deixar de lado uma palavra de sabedoria,
uma visão de uma outra pessoa mais sábia e mais madura. Eu tenho que desligar porque o link vai acabar, volta no mesmo.